Olá pessoal, sou Franca Taedes do canal História da Verdade. Antes de começar, deixe o like, porque o like é muito importante para a divulgação do canal. E vamos aos fatos de hoje, não é? Temos acompanhado aí, né, as últimas polêmicas envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. E é de se lamentar, por exemplo, o fato do desdém que ele teve com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Flávio Santa Cruz, né, que perdeu o pai Felipe Santa Cruz em 1974, né, na ditadura militar. Ele que pertencia ao grupo Ação Popular, que era o grupo menos radical, né, de resistência à ditadura. E no encontro que teve, quando saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, foi assassinado e incinerado numa usina de cana-de-açúcar de um colaborador do regime da ditadura militar. Tá? E aí, Jair Bolsonaro, para piorar, não é? Porque, para mim, ele não passa de um esquizofrênico, né? Ele tem atitudes de pessoas esquizofrênicas e, pior, né? De um negador, né, da verdade e um negador da história. Tanto que o livro que ele usa para dizer que a ditadura militar não era um regime assassino e que eram terroristas, não é? É o livro Verdade Sufocada de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um terrorista que matava pessoas inocentes. Porque, por exemplo, né, as pessoas que eram executadas na ditadura militar, que crime cometeram? O crime de resistir, né, a um regime autoritário, o crime de resistir à falta de liberdade, à falta de censura, eram esses os crimes que eles praticavam, não é? E os santos eram as pessoas que torturavam de diversas maneiras cruéis, né, ao ponto de a tortura matar a pessoa de dor, não é? Imagine as pessoas que perderam filhos, mães, né, pais, irmãos, não é? Por exemplo, no caso, a mãe a avó do presidente da OAB morreu com 105 anos na esperança ainda de encontrar o corpo do filho dela, que jamais iria encontrar, por se sabe hoje que ele foi incinerado, não é? Isso, na verdade, não passa, né, de uma canalice do presidente, inclusive agora trocando, né, os membros da Comissão da Verdade e colocando pessoas ligadas à ditadura para negar que não houve crime militar na ditadura, crime do Estado na ditadura, não é? É uma coisa de tão mau caráter que, como disse, né, Miguel Reale Júnior, que é um advogado conservador, dizer que o presidente já não merece mais o impeachment, mas sim uma interdição. Uma interdição porque ele não tem condições morais, não tem condições intelectuais, não tem condições de caráter para ser presidente da República. Ele envergonha a nação, não é? Ele causa terror à nação brasileira a partir do momento que ele fala as sandices que fala todos os dias, não é? E vai mais além, não é? Por quê? Porque ele tem uma política de perseguição às pessoas que pensam diferente a ele, não é? Sendo que é bem claro que nós temos liberdade de expressão e pensamento desde que não afetemos, né, o caráter de outra pessoa, a moral de outra pessoa, né? Então nós temos o direito. Nós não temos que pensar igual a ele, até porque eu me nego a pensar igual a ele, e muita gente se nega, porque senão iríamos regredir, né, a condição de medíocre como ele é. Um presidente medíocre, né? Ladeado por pessoas medíocres e covardes. Vê o exemplo de Sérgio Moro, um criminoso, né, provado pelo Intercept, não é? Que praticou diversos crimes para prender o ex-presidente Lula, mas é covarde ao ponto de deixar o ministério. Por quê? Porque tem medo da cadeia, não é? E engraçado, chefiar operações de investigação de hacker, né? Ele, o chefe, que verdade sairá da Polícia Federal, não é? Mas não foi crime o que ele fez quando ele vazou os sigilos telefônicos da presidente Dilma sem autorização do STF, né? Quer dizer, para ele é crime, para uma autoridade maior do que ele não era, né? Ou o seu Danton Dallagnol, que conspirou contra o STF, né? O senhor Danton Dallagnol, que em nome do dinheiro,
né, de ganhar dinheiro em palestras, né, quando ele disse que poderia ganhar até 400 mil reais, em cima da criminalidade que impôs sobre o presidente Lula, levando ele à cadeia. Então ele mostra que ele não estava preocupado com o combate à corrupção, quebrou, junto com o Sérgio Moro, a indústria pesada brasileira e levou o país a esse caos financeiro que está hoje, com milhões de desempregados. E ele, em nome de Jesus, enriquecendo, ganhando dinheiro, dando palestra, contando mentira. É esse o país que estamos vivendo hoje e isso é nota de repúdio. Não dá mais para aceitar, né, que na era da comunicação digital, que todos sabem da verdade, quem ainda acredita nesse governo ou sofre de burrice intelectual ou, né, de mau caratismo intelectual. Essas pessoas possuem mau caráter. Não é para aceitar ainda que Lava Jato, que esse Jair Bolsonaro é um presidente que defende alguma questão da ordem popular ou dos menos favorecidos. Me lembro em 2003 que quando o presidente Lula fez seu primeiro discurso de posse, ele disse que a maior guerra dele seria garantir o direito a 3 refeições de todo o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre. Ele estava demonstrando que iria governar para os mais pobres. Esse presidente nunca falou em trabalhador. Esse presidente negou que tinha gente passando fome no Brasil. Esse presidente disse que o pai do Flávio Santa Cruz foi morto por comunistas. Como? Se ele era um dos heróis, né? Ele era uma das pessoas, dos heróis anônimos que lutava pelo restabelecimento da democracia. É uma coisa assim, sem nexo, sem verdade histórica nenhuma. Quem é ele para alterar a história de grandes historiadores brasileiros que a escreveram e de grandes historiadores mundial? O próprio Hobsbawm diz isso. Hobsbawm vai dizer, não é, que na década de 60, depois da crise dos mísseis e da Bacia dos Porcos em 63 em Cuba, né, o governo norte-americano começou a apoiar todas as ditaduras que se formaram na América do Sul, que trouxe sofrimento. A gente pode dizer que hoje que Augusto Pinochet foi um dos maiores assassinos genocidas da história. Ele está no rol de pessoas como Adolf Hitler, que matou milhares de pessoas, né? Apoiado pelos Estados Unidos e aplaudido por Jair Bolsonaro. Não é por quê? Porque não tem nenhum dos filhos dele no meio, porque não tem nenhum dos parentes dele no meio, né? Isso é falta de solidariedade que ele não tem. Ele é uma pessoa inumana e não tem respeito nenhum pelos mais pobres. Não é? E para complementar, não é? O filho dele que quer ser embaixador, para quem não sabe, hoje está surfando na Indonésia, em pleno, né, momento em que deveria estar estudando se quer ser embaixador, e não vai ser, espero que o Senado não aprove essa sandice, né, mas está surfando na Indonésia. Está pouco se lixando, né, para o povo brasileiro. Está pouco preocupado. Não é? Esse governo diz que não há indícios de que o cacique que foi morto a facadas foi assassinado. O país todo sabe, menos ele. Então isso é mau caráter. Não é? Um presidente mau caráter, ele coloca o país em situação muito ruim diante do mundo. O mundo todo está noticiando isso. Não é? O mundo todo, o New York Times, The Washington Post, Le Monde, The Guardian, todos estão, né, divulgando o assassinato do cacique e o ataque sistemático que o Jair Bolsonaro está fazendo, né, incentivando madeireiros, incentivando caçadores de ouro na floresta amazônica. Tanto que esse ano a floresta amazônica perdeu 100% a mais de floresta do que o ano passado, né, em meados do ano. Então a gente tem que resistir. Dia 13 estaremos na rua, né, lutando pelo restabelecimento da democracia e principalmente pela liberdade do ex-presidente Lula, que o único crime que cometeu foi ter colocado 6 milhões de pobres nas universidades, não é? E ter garantido 30 milhões de brasileiros saírem da miséria e 40 milhões de brasileiros ascenderem à classe média. A mesma classe média que ele permitiu a ascensão
parte dela também o traiu. Por quê? Porque o homem às vezes age como aqueles que pediram a libertação de Barrabás, não é? Trai as pessoas que o fazem bem e exaltam as pessoas que fazem mal para a sociedade. Ok, pessoal? Desculpa o desabafo, mas é um país que a cada dia que passa nós estamos ficando mais cegos, né? Nós não, mas uma grande parte da sociedade está ficando mais cega e mais aderente à violência, à força, à agressão verbal, né? Por quê? É típico do fascismo. O fascismo se caracteriza por quê? O fascismo se caracteriza por uma cooptação de uma classe, né, empobrecida, a cooptação de parte da intelectualidade, né, da classe média, e a aversão à intelectualidade. Eles são avessos a quem tem conhecimento. Por isso, toda essa atrapalhada, toda essa sabotagem do ministro Abraham Weintraub, né, a educação brasileira. Por quê? Porque eles querem que os estudantes, principalmente da classe trabalhadora, regridam a uma condição dos anos 70, onde a criança se acreditava que a criança vinha da cegonha, né? E a gente não pode mais admitir esse tipo de pensamento, tá? Essa troca da Comissão da Verdade é o limite da insanidade, né, que esse presidente possui. O relatório de um livro escrito por um coronel a respeito de Bolsonaro fala que ele era uma pessoa instável, insubordinada, né, e foi expulso do exército, não é? Quem entra numa carreira militar, o objetivo é chegar a general. Ele não chegou a tenente, por quê? Porque era um cara rebelde, insubordinado e acreditava que ele era o único dono da verdade. Tanto que hoje ele parece se declarar um Luís XVI, um rei absoluto, e na verdade ele tem que estar sujeito à Constituição, coisa que ele burla a todo momento, junto com aquele ministro, né, chefe de quadrilha, Sérgio Moro. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Quem gostou, deixa o like e até a próxima.